Primeiramente, eu quero agradecer a minha amiga Rafaela pela apresentação, agradecer enormemente a comissão organizadora pela indicação do meu nome, principalmente ao meu amigo Estevão. A gente fica muito honrado sempre de participar de eventos que tenham essa envergadura, né, essa importância. Então, como o nosso tempo é um pouco curto, vamos dar início já à nossa apresentação, que nós vamos falar de dinâmica de micronutrientes no solo. Conhecer para manejar. Essa é uma apresentação que vai dar um suporte, e espero que eu consiga fazer isso, né? Dar um suporte para as próximas palestras que serão feitas pelo Emídio, pelo Estevão e pelo Quágio. Muito bem. Talvez algumas palestras já tenham comentado sobre os micronutrientes, mas a forma como eu vejo os micronutrientes ainda é da forma como eu vejo os planetas. Nós temos muita coisa para descobrir sobre os planetas, sobre os sistemas, né, que nós temos dentro do espaço, e pouco a pouco nós vamos descobrindo isso. E aqui eu parabenizo ao Estevão, ao Quágio, né, que pegaram esse assunto micronutrientes em cana-de-açúcar para descobrir, né, a importância que esses nutrientes têm para a produtividade dessa cultura. E isso a gente evoluiu bastante, né? Já evoluiu bastante, e isso nos deixa bastante feliz em saber que o assunto micronutrientes ele tem sido de grande importância, como é o caso de estar realizando esse workshop. Muito bem, eu vou voltar um pouquinho lá em 1958, quando o professor Malavolta disse que nós devemos entender por micronutrientes, né, aqueles que as plantas necessitam em pequenas proporções. Isso todo mundo sabe, né? Mas ele diz aqui que, embora as quantidades sejam muito diminutas, nos casos de deficiências muito acentuadas, as culturas não completam bem seu ciclo vegetativo e, portanto, ou não dão colheita ou produzem muito pouco. Eu gostaria de fazer uma pequena modificação aqui, né? O professor Malavolta, infelizmente, não está mais entre nós, mas em 1958 ainda não tinha o níquel, né? Hoje o níquel é um micronutriente essencial, então ele tem uma importância também. Então eu faço essa atualização. Mas a gente tem que entender que realmente o micro ele tem uma importância para todas as culturas e a cana não poderia ser diferente. E felizmente hoje é dada uma importância grande. E da onde vem esse interesse pela utilização de micronutrientes? Bom, primeiro, os solos que são originados do arenito, eles são deficientes, né, naturalmente de micronutrientes. O aumento de produtividade com maior remoção de micronutrientes. Então, ao longo da história de um determinado solo, vai sendo retirada anualmente, né, produtos como a cana-de-açúcar, de ano ou ano e meio, mas vai sendo retirado juntamente com a produção micronutrientes do solo. E isso vai causando, né, uma depauperação do solo em termos de micronutrientes. Nós temos também a incorporação inadequada de calcário, que vai causar uma deficiência induzida, e esse vai ser um assunto que nós vamos estar tratando com mais detalhamento, né? Porque realmente é um ponto que tem causado deficiência, né, nos solos, principalmente para micronutrientes. O uso de fertilizantes NPK de alta concentração, onde aporta muito pouco micronutriente para o solo. E também a análise de solo e foliar tem diagnosticado, né, as deficiências, principalmente as deficiências de micronutrientes no solo. Então, todos esses fatores aqui contribuem para que nós tenhamos, né, ou que tenha aumentado o interesse pelos micronutrientes no solo. Então, a disponibilidade, alguns pontos a gente já comentou, né, como fatores aqui que afetam a disponibilidade, a remoção por cultivos sucessivos é um fator que a gente deve considerar, né? Em áreas onde não tinha
ou não tinham problemas com micronutrientes, começam a partir de um certo tempo a ter. A má conservação de solo, que faz a perda por erosão, vai levando os micronutrientes também, como leva outros nutrientes, mas também leva os micronutrientes embora. Perdas por lixiviação. As perdas por lixiviação para alguns nutrientes é também bastante significativo, como é o caso do boro. E reações que ocorrem no solo. Essas reações a gente vai acabar discutindo um pouquinho mais adiante, mas tudo isso aqui que nós estamos colocando vai permitindo, né, com que os micronutrientes vão tendo sua disponibilidade reduzida, né, no solo. Muito bem. A remoção de cultura, só para que a gente tenha uma ideia do que isso significa, né? Então, quando nós estamos produzindo cana, aqui 100 toneladas de comos, tá? E aqui são as quantidades em gramas dos micronutrientes que são removidas para produzir essa quantidade de comos, tá? São extraídas essas quantidades aqui. Então, à medida que essa produção é colhida, nós estamos exportando, né, os micronutrientes juntamente com essa cana colhida. E são quantidades consideráveis. Tá? Então, em torno de 60% a 70% de boro, cobre e zinco. Tá? O manganês ficando em torno de 40% e o ferro em torno de 20%. Então, a cada ano e meio, isso saindo da sua área, vai causando, né, deficiência ao longo do tempo de micronutriente. E nós temos que repor. Quando nós vemos esse trabalho que o Fábio Vale fez, que foi um levantamento, né, dos teores de boro, cobre, ferro, manganês e zinco, que estavam abaixo do nível crítico, né, em cana-de-açúcar, então aqui é a porcentagem das amostras que estavam abaixo do nível crítico. Então a gente vê em azul no solo e em laranja nós vemos na folha. Então, o boro e o zinco são aqueles dois elementos que mais têm proporcionado deficiência para a cultura da cana-de-açúcar. Tá? Depois, o cobre vem num outro momento, mas quando a gente observa o cobre, a gente vê que no solo as deficiências não são tão significativas, né, quanto a gente vê na folha. E isso tem uma razão. Se nós vamos lembrar um pouquinho desse slide lá na frente, nós vamos entender um pouquinho o porquê que essas deficiências aqui na folha, né, são maiores aqui do que no solo, ok? Então, vamos em frente. Vamos falar dos micronutrientes no solo. Esse foi uma pequena introdução para que a gente possa entender, né, o situar os micronutrientes dentro da cultura da cana-de-açúcar. Bom, a gente sabe que a origem de todos os nutrientes e os micronutrientes não poderia ser diferente, ele vem de uma rocha matriz. E é isso que vai estar alimentando o meu solo em termos de micronutrientes, para todos os micronutrientes. Tá? Bom, esse solo também ele vai ser alimentado em micronutrientes por aplicação de fertilizantes ou até de corretivos. Tá? Que nós não podemos esquecer que os fertilizantes e os corretivos, que são vindos de minerais do solo, né, têm na sua composição os micronutrientes que, através de dissolução, vão sendo acrescentados ao solo. Alguns nutrientes podem vir por aportes atmosféricos, tá? Como é o caso do cloro, como é o caso do boro, né? Então, mas não é uma contribuição às vezes significativa, é para regiões aonde no ar, né, por poluição, esses elementos estejam presentes. E resíduos animais e vegetais, pode ser através de adubação orgânica, né, que isso aqui pode trazer. Né? No caso da cana, aqui a gente tem torta de filtro, aqui a gente tem vinhaça, que pode estar trazendo um pouco de micronutriente aqui para o nosso sistema. E trazer para o nosso sistema
ele é extremamente importante. Bom, o mineral, através do intemperismo, ele vai formar aqui uma ligação com a argila. Às vezes ele pode estar fixado aqui, não tão disponível. Ele pode estar na matéria orgânica, lembrando que a matéria orgânica tem uma contribuição em termos de CTC para o solo muito grande, tá? E pode ali, né, ter a presença de micronutriente ou absorvido ou, né, no caso de um boro, né, a matéria orgânica ser fonte desse nutriente. Ou adsorvidos aos hidróxidos de ferro e alumínio. Bom, tudo isso para dizer que o meu micronutriente pode estar adsorvido ou fixado. Né? Da mesma coisa que nós falamos sempre do fósforo. Né? O fósforo pode estar fixado e pode estar adsorvido. E aqui o adsorvido uma força menor e aqui uma força maior. Então lembre que principalmente os micros metálicos, que são aqueles micronutrientes de cargas positivas, como é o caso do cobre, como é o caso do zinco, do manganês, como é o caso do ferro, como é o caso do níquel, como é o caso do cobalto, né? Eles se ligam a essas cargas negativas que são formadas aqui por essas estruturas, tá? E eles podem estar absorvidos ou fixados. E daqui é a fonte para levar esses micronutrientes para a solução do solo, que é aqui que a planta de cana vem comer. É aqui onde está disponível os micronutrientes para ela poder se alimentar. Tá? Então nós temos que manejar muito bem os nossos solos para que isso daqui, né, que está aqui, às vezes preso ou absorvido, possa vir para cá. Tá? Sempre lembrando que o conteúdo total, tá, ele é muito maior que a fração trocável. Então, essa fração que está aqui, né, nos minerais, ou aqueles minerais que são precipitados, alguns minerais secundários, formam esse reservatório total. Ele é muito maior do que esses que estão adsorvidos ou fixados. Tá? E muito maior ainda do que a fração solúvel do solo. Aqui está a menor quantidade dos nutrientes, não só para os micros, mas para todos os nutrientes de uma forma bem geral. Tá? E a disponibilidade para as plantas nem sempre ela é alta. Tá? Então, por isso que nós temos que manejar muito bem o nosso solo para que os micros estejam disponíveis e ela possa estar usufruindo disso. Em termos de proporção no solo, nós temos que o ferro é aquele que está em maior proporção, depois vem o manganês, depois o zinco e o cobre, né? E depois o boro e o molibdênio em último aqui, tá? Lembrando que esses dois aqui são aqueles elementos que ou tem carga zero, como é o caso do boro, né? Ele está na forma molecular, e o molibdênio está na forma aniônica ou carga negativa. Então, são aqueles que se caminham no solo, né, de uma maneira mais fácil, eles são lixiviados, né? Então, eles se perdem mais fácil. Então, a quantidade deles são menores no solo. Para que a gente entenda o equilíbrio dos micronutrientes no solo, né, nós temos aqui o nosso mineral inicial, que por intemperismo, como a gente viu, ele vai para a solução do solo. Os adubos também trazem o micronutriente para a solução do solo. Esse micronutriente ele pode ser perdido por erosão ou por lixiviação, mas o que a gente quer é que esse micro ele venha para a raiz, para a parte aérea, venha para alimentar a planta. Tá? A seta de volta é porque quando a planta ela morre, né, ela vai se mineralizar e trazer de volta esse micronutriente para a solução. Muito bem. Para a gente entender as formas com que as plantas absorvem os micronutrientes é extremamente importante. Nós temos na forma molecular tanto o boro como o silício, estão na forma molecular, então não tem carga. Depois, na forma aniônica, na forma de ânions, né? Carga negativa, nós temos o cloro. Graças a Deus ele está com carga negativa, porque a quantidade que é aplicado de cloreto de potássio, nós teríamos um acúmulo muito grande de cloro, então ele vai sendo lavado no solo, né? Mas isso não quer dizer que ele não tenha importância para a planta. É um elemento essencial para a planta, principalmente ali na fotossíntese.
O molibdênio também tem carga negativa, tá? São os dois que têm carga negativa, e os demais têm carga positivas. Mas para que nós entendamos, né, perfeitamente, essas são as formas que a planta absorve. Então, tem que estar nessa forma na solução do solo para que a planta possa estar se alimentando desses micronutrientes. E o movimento deles? O movimento deles é importante no solo, porque é a forma que nós vamos entender de manejar corretamente esses micronutrientes. Então, aqueles que têm carga negativa ou molecular, como é o caso do boro, cloro e molibdênio, eles caminham no solo por fluxo de massa, ou seja, quando a planta está evapotranspirando aqui em cima, né, a água está entrando aqui, ele caminha junto. Então, são elementos que caminham longas distâncias no solo, eles vão junto com a água. Agora, o ferro, cobre, cobalto, manganês, níquel e zinco são os micronutrientes positivos que caminham por interceptação radicular, ou seja, a raiz vai trombar com eles, ou por difusão, ou são elementos que caminham muito pouco no solo, de maneira que a aplicação desses elementos tem que ser próximo das raízes. Já aqueles que caminham de uma forma mais rápida, ele pode estar sendo aplicado em cobertura, tá? Porque eles vão por fluxo de massa. É a mesma coisa que acontece com o nitrogênio. Tá? Então, importante entender que os micros positivos, tá? Cobre, ferro, manganês, zinco, níquel, cobalto, eles têm que ser aplicados próximo das raízes, tá? Porque eles não caminham longas distâncias no solo. E aqui tem as porcentagens, né, de cada processo de contato. Ok, vamos comentar um pouquinho dos fatores que afetam a dinâmica dos micronutrientes no solo. E um primeiro fator, como a gente já havia comentado, é o pH. Olha que bacana isso. Aqui nós temos um gráfico aqui, onde nós temos a disponibilidade do micronutriente no solo, né? E aqui o pH, né? O aumento do pH, de 5 até 8. Quando nós estamos falando dos micros positivos, né? Qual que é o comportamento deles com relação ao pH? Eles diminuem. Então, à medida que eu estou aumentando o pH do solo, a disponibilidade dos micros que são positivos começam a cair. Já os micros que são negativos, como é o caso do cloro e do molibdênio, aumenta. Né? Então, à medida que está aumentando o pH, está aumentando a disponibilidade desses micronutrientes. Já o boro ele tem um efeito diferente desses dois, ele tem um efeito quadrático. Num pH mais ácido, ele tem baixa disponibilidade, e num pH mais alto, né, acima principalmente de 7,2, ele também cai a sua disponibilidade. E por que isso? Primeiro, num pH mais ácido, as bactérias que mineralizam a matéria orgânica, elas têm uma atividade mais baixa, então vai mineralizar menos matéria orgânica, e a gente viu que o boro é um dos componentes da matéria orgânica. Então vai ter uma liberação menor de boro para o solo. Já no pH mais alto, que normalmente quando nós temos um pH mais alto, nós também aumentamos o cálcio no solo, o boro pode estar se precipitando com esse cálcio e formando um mineral chamado borato de cálcio. Mas, ao mesmo tempo, aquele boro que era H3BO3 passa a se tornar H2BO3-, ou seja, ele fica mais suscetível à lixiviação. Então, ele se lixivia mais e a sua disponibilidade também vai caindo. E só para que a gente resuma muito bem o que nós falamos, então, quando os cátions, né, com relação aos cátions, diminui a disponibilidade com o aumento do pH, e com os ânions aumenta a disponibilidade com o aumento do pH. E o efeito do boro é um efeito quadrático, em pH ácido cai a sua disponibilidade por não mineralizar a matéria orgânica, que a gente já viu que a matéria orgânica é CHOMPS mais boro, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, mais o boro. Essa
é a grande contribuição que a matéria orgânica dá em termos de nutrientes para o solo. E no pH mais alcalino, tá? Além de reação com o cálcio, há a formação desse H2BO3, que é mais lixiviado. Ok? Muito bem. Alguns elementos, quando a gente fala assim dos elementos que são positivos, a gente acha que é tudo igual. Não. Existem aqueles que são mais indisponibilizados no solo do que outros. Então, com o aumento do pH, esse trabalho aqui mostrando o pH risosférico em feijão, né, a gente vê que o elemento que tem uma queda mais brusca na sua disponibilidade quando aumenta o pH é o manganês. E depois o zinco, também é uma queda bastante significativa, mas nem tanto quanto o manganês. Existe na literatura uma informação de que diz que a cada 1 ponto de pH que aumenta no solo, diminui a disponibilidade do manganês em 100 vezes. Por isso que quando nós vemos no local onde estava um monte de calcário, as culturas que são colocadas ali, né, ou as plantas que são colocadas ali, elas ficam amareladas, porque elas precipitam, né, esse manganês e não disponibilizam o manganês. E o primeiro elemento que vai causar essa deficiência na planta, né, é o manganês. Ok? Então, aqui só para a gente entender um pouquinho e lembrar que a forma de manganês que a planta quer, que ela absorve, é o manganês 2+. Tá? E nessa especiação que foi feita, aqui estão as várias formas do manganês no solo. Então, qualquer forma diferente dessa daqui, a planta não absorve. O que a planta quer é essa. Então, à medida que está aumentando o pH, a atividade desse manganês que a planta absorve vai caindo. E vai aumentando a atividade de várias outras formas de manganês no solo, e que vai indisponibilizando o manganês. Da mesma forma acontece com o zinco. Aqui também tem uma especiação do zinco, feito pelo Lindsay em 79. Né? O zinco já tem menores formações de outros produtos, de outros minerais, né, que são precipitados, mas também tem aquele elemento que a planta, aquele elemento que a forma, né, do elemento que a planta absorve caindo, né, drasticamente e aumentando outras formas no solo. Então isso exemplifica muito bem o quanto que o pH ele é importante, né, para disponibilidade desses micronutrientes no solo. Aqui exemplo de mostrar, né, o quanto que o zinco vai perdendo, né, ao longo do tempo, né, ao longo do tempo não, à medida que vai aumentando o pH, né? Então no pH 5 eu tenho aqui 100% do zinco na forma que a planta absorve, à medida que vai aumentando o pH, essa disponibilidade dessa forma vai diminuindo e vai aumentando formas indisponíveis para a planta. Tá? Aqui também um outro exemplo do zinco, né, mostrando a distância linear, né, de difusão desse elemento, mas mostra que a partir de um pH 7,2, praticamente o zinco não caminha mais no solo, porque ele está numa forma indisponível, é uma forma precipitada, e isso vai prejudicar a nutrição da planta. Vamos lá, eu tenho aqui agora um outro fator que é a matéria orgânica. Nós comentamos a matéria orgânica é uma fonte de boro, então, em geral, né, sempre quanto maior teor de matéria orgânica, maior disponibilidade de micronutrientes, principalmente para o boro. Lembrando que a matéria orgânica, como nós dissemos, é uma fonte de cargas negativas e que vai criar uma absorção e criar uma reserva desses micronutrientes para a planta. O cobre, ferro, manganês e zinco formam complexos estáveis com os quelatos naturais que a matéria orgânica forma. E o elemento micronutriente que mais tem estabilidade com esses complexos estáveis aqui é o cobre. Então, é muito comum a gente ver em solos que tem matéria orgânica alta, vamos dizer, acima de 4, 4,5,
uma complexação que acontece dessa forma. É como se a matéria orgânica, formando esses quelatos naturais, sequestrassem o cobre, principalmente o cobre, né, e deixando ele indisponível para a planta. De maneira que eu tenho o cobre no solo, mas a matéria orgânica está segurando esse cobre, não deixando ele disponível para a planta. Um outro fator, que é a adubação fosfatada, nós vemos que a adubação fosfatada com o zinco, principalmente, ele tem uma relação até que negativa, mas isso acontece quando há um desbalanço da adubação fosfatada, quando as quantidades de fósforo no solo são altas. Quando tudo está indo bem, como é o caso aqui, né, eu não fiz a transformação, porque nós temos aqui libras por acre, mas o importante é o conceito. Nós temos aqui, sem aplicação de fósforo, a disponibilidade do zinco. À medida que foi colocado a adubação fosfatada, né, já começa a cair, né, a concentração de zinco na solução do solo. Por quê? Ele começa a precipitar. Precipita ali na solução do solo, mas também o fosfato, ele precipita o zinco na raiz, causando menor absorção. Ele diminui também dentro da planta o transporte do zinco da raiz para a parte aérea. Então, essa relação zinco-fósforo é uma relação bastante negativa quando eu tenho um desbalanço de adubação fosfatada no solo. Então, por isso que eu coloco esse meu burrinho, que me acompanha durante toda a minha carreira, né? Porque, para deixar o seguinte recado, que nem sempre nutrir bem significa adubar mais. Nós temos que adubar de maneira equilibrada todos os nutrientes, não só os micro, mas também os macronutrientes, tá? Senão há um desbalanço. Já um fator também de grande importância é o potencial de oxirredução. Ou seja, quando eu estou num solo bem aerado, né, as formas de manganês e ferro são aquelas formas indisponíveis para a planta. Né? À medida que eu entro em condições de falta de oxigênio ou de saturação de água no meu sistema, começa a criar a formação de manganês e ferro disponíveis para a planta. Tá? Já o cobre, isso é diferente. O cobre ele é mais disponível, ele está em formas mais disponíveis quando em um solo mais aerado. Né? Já no solo em anaerobiose, isso já não acontece. Ok? Infelizmente, o nosso tempo é um pouco curto, né, para a gente detalhar um pouco mais isso daqui. Micro-organismo também é um outro fator de grande importância, porque ele dá vida para o solo, mas ao mesmo tempo ele está ali tanto fixando os micronutrientes, porque ele necessita para a sua alimentação, ele faz parte da alimentação dos micro-organismos, mas à medida que esse micro-organismo ele vai morrendo, ele vai devolvendo, né? Ele vai sendo mineralizado e vai devolvendo para o solo, mas ele também é uma fonte de sequestro do nosso micronutriente. Muito bem, para a gente terminar, eu queria aqui falar um pouquinho, bem rapidamente, de tudo isso que nós falamos. O balanço NPK é importante, né? A adubação NPK é extremamente importante para que a gente não tenha interferência sobre os micronutrientes. Quando eu tenho nitrogênio em excesso, eu afeto o boro e o cobre, o fósforo afeta cobre e zinco, e o potássio afetando o boro. O clima seco, quando o clima está seco, não há entrada de água, né? A planta fecha as comportas, fecha os estômatos, e o que vai acontecer? Não entrando água, né? E o boro vai para o fluxo de massa, junto com a água, não vai entrar boro. Então começa a ter a baixa disponibilidade de boro. Para condições de alagamento, né? O que vai acontecer? Uma menor disponibilidade, tanto de ferro quanto de manganês. Matéria orgânica, como a gente viu, alta taxa de matéria orgânica vai complexar os micros metálicos, principalmente cobre. Né? E a taxa de matéria orgânica baixa, que é fonte de boro, vai diminuir a disponibilidade de boro. Tá? O pH, nós vimos que quando o pH é elevado, vai afetar os micros positivos, e o pH ácido vai afetar
o micro que é negativo, no caso aqui, o molibdênio. Tá? Muito bem. Muito rapidamente, eu queria só fazer um lembrete que esse assunto micronutriente começou lá atrás, numa apresentação que nós fizemos em Jaboticabal e que nós tivemos a honra, depois de conversar com o Estevão, né? Esse trabalho que nós fizemos, ele se baseou, né, na forma como o micronutriente era aplicado na cana-de-açúcar, na forma de mistura de grânulos. Então, não havia uma homogeneidade de aplicação. E nós começamos a fazer a aplicação de micronutriente solúvel na cobrição aqui, junto com, com regente, né? E agora não me veio o nome do outro, até pelo tempo que está esgotado, e nós fizemos aplicação de micro, né? Isso de uma forma bem balanceada, e aí começou a aparecer os resultados, né? O micro bem aplicado, numa forma assimilável pela planta, a gente já via aonde tinha micro e onde não tinha o micronutriente, né? Esse, o Vitor Villanova foi um dos grandes idealizadores disso, trabalhou juntamente comigo nisso, e os resultados começaram a aparecer de maneira muito significativa, tá? Muito significativa. Aqui é o efeito de zinco e boro no sistema radicular da cana, né? A gente já via uma maior, né, uma maior área foliar, né? A gente via o efeito no crescimento do como, e aí foi algumas biometrias, algumas produções que nós coletamos, e os resultados já eram bastante expressivos. Eu passo bastante rápido isso daqui, né? E digo que a deficiência de micro pode ter macro impacto na produtividade do canabial. Então vamos pensar com muito cuidado com o nosso micronutriente. E assim eu termino a minha apresentação. Agradeço novamente à comissão pela lembrança do meu nome. Muito obrigado, sucesso para todos e vamos rezar para a chuva vir, tá? Obrigado. Tchau, tchau. Muito bom, Walter Casarim, parabéns pela apresentação, excelente. O Walter, eu não falei, mas eu quero lembrar agora, ele é professor do programa Solo Agro da Exalc, é também coordenador científico da iniciativa Nutrientes para a Vida, super importante, e é sócio-diretor da Fertilitar Consultoria Agronômica. Valtinho, muito obrigada pela tua apresentação, foi excelente. Nós tivemos aí no chat diversos colegas dizendo da excelência da tua apresentação, né? Parabenizando. E nós temos aqui duas perguntas para você. Tá? Uma delas é do colega Jorge Delfim, e o Jorge diz o seguinte: levando em conta que o intervalo entre a deficiência e o excesso de alguns micronutrientes no solo e planta é muito pequena, quais são os cuidados que devemos ter em conta no momento da sua utilização? Bom, primeiro, obrigado, Rafaela, pelos elogios, né? O tempo é sempre curto, né? A gente corre bastante. Bom, eu acredito até que ele esteja falando do boro, né? Que tem esse intervalo bastante curto, né? Eu acredito que com relação a esses elementos que têm esse intervalo curto, a gente tem que tomar muito cuidado, primeiro, em fazer uma análise de solo para saber exatamente quais são os teores que a gente tem no solo e, posteriormente, saber quais as necessidades da planta, para conseguir colocar aquilo que realmente a planta precisa, né? Porque se a gente parte para algumas recomendações aleatórias, sem saber como o nosso sistema, como o nosso solo está, o risco de atingir esses teores tóxicos, né, para a planta são grandes. Então, eu acho que tem que ser bastante criterioso e técnico quando for fazer uma adubação. Walter, o colega Rafael Batista, ele pergunta, nesse último trabalho que você apresentou, quais foram os micronutrientes que foram aplicados? Você lembra, assim? Lembro, sim. Bom, é que eu acabei passando bastante rápido, porque eu vi que meu tempo estava estourado, né? E tanto que eu esqueci de citar o Furadan, né? Não veio na cabeça, a gente está naquela correria. Mas a gente trabalhou com zinco, com manganês, com cobre, com boro e molibdênio.
E num passo posterior, a gente começou a trabalhar com cobalto, porque nós conversamos com um professor aqui na Exalc, que já tinha até aposentado, e, e ele fez um trabalho onde ele inseria o cobalto, e o cobalto tem isso para cana planta, né? O cobalto tem uma função importantíssima ali naquela fixação, e a gente começou a sentir alguma diferença. E logo depois eu acabei saindo da empresa, mas a ideia era trabalhar com níquel, né? E eu vejo que hoje que o Emídio e o tem trabalhado com níquel em cana-de-açúcar, eu vejo um grande potencial para o níquel, né, em cana-de-açúcar. Não só para fixação, né, mas ele tem um efeito também para a resistência contra algumas doenças, né, que são positivas. Walter, o colega Marcelo Feitosa Silva pergunta a você sobre micronutrientes e o ciclo hormonal da cana. Provavelmente ele está falando do manganês. Qual a importância dos micronutrientes no ciclo hormonal? Bom, eu vejo os micronutrientes importantes em tudo na planta, né? Então, desde a parte hormonal, mas também em vários outros sistemas, principalmente os sistemas secundários para a defesa da planta contra doenças, né? Esse não é um assunto no qual eu tenho muita intimidade. A cana-de-açúcar não é uma cultura onde eu tenho trabalhado muito. Eu fiz esses trabalhos lá em 2005 até 2008, né? Mas eu não tenho dúvida de que os micros estão envolvidos em todo o processo, né, de ativação enzimática dentro da planta e que vai envolver tanto a parte hormonal como outros processos dentro da planta. Valtinho, agora uma pergunta minha. Vamos lá. Análise de solo para micronutrientes. Você mostrou os dados do Fábio Vale, né, mostrando quantidade de amostras de solo que mostram deficiência de boro, principalmente, né? E aí eu te pergunto, nós temos que melhorar ainda a análise de solo para micronutrientes? A calibração dessa análise, ela é boa para as nossas culturas, nas nossas condições? Como que a gente está, principalmente a análise de boro do solo? Que boro é muito ligado à matéria orgânica e acontece um pouco o que acontece com o nitrogênio, né? Que fica difícil a gente ter uma análise de solo que diga o estágio, a situação em que encontra o nosso solo em função da mineralização da matéria orgânica, né? No caso do nitrogênio. No caso do boro também acontece isso? O que você pode nos dizer sobre a análise de solo para micronutrientes? Olha, Rafaela, nós vamos ter, felizmente, né, o Quagio, que tem trabalhado muito diretamente com isso. Eu acho que talvez ele tenha muito mais propriedade do que eu para estar respondendo essa pergunta. Mas dentro daquilo que eu tenho visto, a água quente ela tem sido um ótimo extrator e que tem dado respostas muito diretas para a gente, assim, relacionado com qualquer é, com qualquer relação de produção da planta, bastante direto. Então, é, eu tenho percebido que nós estamos num caminho muito bom, né? Tanto que o Brasil todo hoje acho que tem utilizado esse extrator água quente como uma forma de analisar o boro. Então, na minha opinião, nós estamos bem. Logicamente que talvez a gente, com o tempo, possa apurar um pouco melhor isso, né? Principalmente pelo fato, como você citou, do boro ter uma relação com a matéria orgânica, né? Mas eu não vejo uma relação tão forte como tem o cobre com a matéria orgânica, né? Então, talvez o cobre tenha muito mais problema com a matéria orgânica do que o próprio boro, né? Ok. A gente tem ainda muito que aprender com relação a micronutrientes, né? É impressionante. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que precisa ainda desenvolver muita coisa. Não, até Valtinho, eu porque, agradeço. deixa eu só, desculpa, Rafael, mas quando eu iniciei a minha palestra, eu coloquei os planetas, né? Da mesma forma que a gente tem que descobrir ainda coisas sobre os planetas, né? A gente tem que descobrir sobre os micronutrientes, né? Então, apesar de ser uma coisa ainda nova, os micronutrientes, mas é um estudo que já faz muito tempo, né?
naquele contraste que eu faço de 1958, o professor Malavolta, que foi nosso professor, né, ele já alertava, né, sobre a importância dos micronutrientes, a importância de colocar os micronutrientes nos fertilizantes. Eu concordo que nós temos ainda muito que aprender, felizmente, né, porque senão vão tirar o nosso emprego, né, se a gente souber tudo. Verdade, verdade. Valtinho, muito obrigada pela tua participação, foi excelente. Eu tenho certeza que os colegas todos aproveitaram bastante a tua apresentação e obrigada pela tua disponibilidade, né, de estar aqui dividindo com a gente teus conhecimentos e tua experiência profissional. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado, Rafaela.